Sejam todos bem-vindos ao nosso último e terceiro episódio sobre fisiologia renal. O meu nome é Amir. O meu nome é Diana e nós estamos aqui para ajudar vocês na compreensão dessa fisiologia tão importante e complexa também, dentre várias outras fisiologias. Esta é bastante importante. E hoje a gente vai falar sobre equilíbrio osmótico, o equilíbrio dos sais no organismo e também o equilíbrio hidroeletrolítico, né? O equilíbrio das águas do corpo. E para abordar esse assunto de uma maneira mais interessante, vamos falar bastante sobre desidratação, principalmente uma desidratação grave. E tendo isso em mente, Diana, me responda, você já teve diarreia? É uma pergunta, né, que inevitavelmente todo mundo vai responder que sim, né? Então... É um fato. E você já pensou em como isso acaba alterando o balanço hídrico do seu corpo? Como o volume de água, de sangue do seu corpo acaba se alterando em casos de diarreia grave? Com muita perda de líquidos? A gente sabe que a gente fica sem líquidos e que precisa tomar aquele sorinho caseiro ou até um soro no hospital, né? Mas mais profundamente, por que a gente precisa repor soro e não só água? Bem, para irmos com calma, vamos entender melhor como que o nosso organismo ele responde a essas situações de desidratação mais graves. Então vamos partir do princípio de que tudo que se é perdido necessita ser reposto. Com isso em mente, vamos entrar no conceito de osmolalidade. Diana, você sabe o que é? A osmolaridade é a quantidade de partículas osmoticamente ativas, capazes, então, de atrair H2O dissolvidas por quilo de água, que é o solvente, então, ou seja, é uma espécie de concentração mais soluto que solvente. É como se a gente fosse fazer uma comparação com café filtrado naqueles filtros de papel, né? Quanto mais concentração de café a gente tiver e menos água, mais forte vai ficar aquele líquido, mais concentrado em cafeína vai ficar, né? Mas se a gente fizer uma diluição maior com mais quantidade de água, menos osmótico aquilo vai estar, então vai ficar mais diluído e assim também funciona os sais no nosso organismo. Eles têm maior ou menor diluição e precisa haver um equilíbrio para que o sistema todo funcione. Então, para a gente ter uma ideia melhor de como essa relação de volume e osmolalidade se dá no dia a dia, a gente pode pensar em uma situação em que ocorre uma ingesta de água muito grande. A pessoa toma mais água e acaba aumentando o volume, por consequência. Mas a osmolalidade, que seria a concentração do nosso líquido extracelular, do nosso plasma, acaba diminuindo. Tem mais solvente que soluto. E outro caso, por exemplo, se a gente come muito sal e não toma nenhuma água. O nosso volume vai se manter o mesmo, não vai se alterar. Mas a nossa osmolaridade, a nossa concentração vai aumentar bastante, porque o sal é um soluto e o solvente se mantém no mesmo nível. Uma situação ao contrário, então, do que o Amir comentou, é a hemorragia e a desidratação, perda de água por suor ou diarreia, por exemplo, né? Nessas duas situações ocorre perda do volume total de líquidos e então também pode haver um desequilíbrio osmótico no organismo. Bom, mas em casos graves de desidratação, a gente faz uso de várias armas especiais que o nosso corpo tem à nossa disposição. E essas armas a gente chama de pequenos hormônios, né? E um muito importante é a aldosterona. Nesse caso, quando a gente tem um caso de desidratação mais grave, o córtex da glândula suprarrenal, que é responsável pela liberação de aldosterona, ele recebe dois tipos de sinais diferentes. Um sinal manda ele jogar aldosterona, joga aldosterona no corpo, e outro diz, não faça isso, você vai se arrepender. Mas por que isso acontece? Sabe me nos dizer, Diana? Olha, acontece porque em algumas situações, né, liberar a aldosterona é importante, porque ela vai segurar os sais que o corpo necessita. Já em outras situações, segurar os sais não é a melhor escolha. Muito bem, mas vamos então começar do início. Quando a gente perde muito líquido, a gente acaba ficando com mais soluto que solvente no nosso líquido extracelular. E por líquido extracelular se entende todo líquido que não está nas células. Isso inclui também o nosso sangue, principalmente. Então, quando a gente tem mais soluto que solvente, a gente tem uma osmolalidade muito alta, como a gente já falou. Ou seja, maior concentração, digamos assim. Isso acaba fazendo com que todo o líquido que está dentro da célula acaba saindo dela. E isso faz com que ela fique um pouco mais murcha, talvez,
Isso não é muito bom, pode acabar acontecendo alguma morte celular, várias lesões, e isso o corpo precisa resolver de imediato. Para resolver, então, essa situação de baixa pressão, o organismo ele tem vários mecanismos, né? Alguns mecanismos são receptores que conseguem perceber quando a nossa pressão aumenta ou quando ela diminui. E esses receptores são chamados barroreceptores, que são receptores que detectam, então, alteração de pressão. E a resposta, quando eles detectam essa diminuição de volumes, é o aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração do coração, a vasoconstrição dos vasos periféricos, né, para que o corpo consiga perfundir com menor volume, e também a atividade simpática aumentada nas células granulares renais aumenta a secreção de renina, que também vai ajudar a fazer constrição depois de uma cascata de outros hormônios que ela também vai ativar. Isso. E é muito importante de se pensar. Quando a gente tem uma perda de líquido muito rápida, a primeira coisa que vai cair é a nossa pressão, porque vai sair muito líquido, então a pressão baixa. E esses barroreceptores, como a Diana mencionou, vão ser muito importantes para fazer com que todo o nosso corpo responda de uma maneira rápida. E o coração é o primeiro responsável disso, porque vai ter que bombear muito forte, muito rápido para dar conta disso, né? Todas as artérias vão ter que ficar pequenininhas para o sangue conseguir fluir para tudo o que precisa ir. É isso aí. Tem mais alguma coisa que o nosso corpo faz uso, Diana? O rim também consegue fazer essa regulação, reduzindo a taxa de filtração glomerular, né? Todo aquele plasma que é espremido no glomérulo, ele vai ser espremido em menor quantidade, né? Então, as arteríolas aferente e eferente vão fazer vasoconstrição para que entre menos sangue, menos plasma e que seja menos filtrado líquidos para fora, né? Isso também vai ser uma ação que vai ser ajudada pelo ADH, que é um hormônio antidiurese, para fazer essa preservação de líquidos do organismo. Bom, e tudo isso chega a um agente muito importante. A gente chama esse agente de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Parece um nome feio, grande, mas a gente vai tentar explicar ele de um jeito mais simples aqui. E vamos partir do início. A Diana acabou de mencionar pra gente que a gente tem uma redução da taxa de filtração glomerular. Quando a gente reduz essa taxa de filtração, como a gente já explicou no nosso primeiro episódio, menos líquido vai passar para dentro do néfron, que vai acabar se formando e virando urina. Quando essa filtração se reduz, todo o fluxo do interior do néfron que passa lá pelas alças, pelos túbulos, vão sinalizar para a mácula densa, que é aquele agente que fica ali fiscalizando de quanto fluxo que está passando, se está alto, se está baixo. Ela vai perceber essa redução no fluxo e vai acabar enviando sinais para as outras células, para as células glanulares do rim, para secretar mais renina, mais renina, mais renina, mais renina. E Diana, para que serve renina? Pois é, para que serve a renina, né? A renina, ela participa de um sistema, junto com outros hormônios, que fazem o equilíbrio do calibre das artérias, né? Então, essa cascata de hormônios, na verdade, começa lá com o angiotensinogênio, que é produzido no fígado. Então, ele está lá circulando no nosso organismo. Quando o rim percebe essa alteração de pressão baixa no caso, ela vai fazer, então, a secreção de renina. Secreção, no caso, a liberação de renina para o organismo, o que vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 vai circular no corpo e lá no pulmão, nos capilares do pulmão, existe uma outra enzima, então, chamada de ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, e isso vai ser transformado, então, em angiotensina 2, que é a forma ativa desse hormônio. Como a gente já tinha comentado, é uma coisa que acontece depois da outra, né? E essa angiotensina 2 ativada vai fazer vasoconstrição dos músculos lisos, diminuindo então o calibre de cada uma das artérias, fazendo com que o sangue consiga ter mais pressão e mais perfusão nos órgãos, né? Na hipófise posterior vai ter então secreção de ADH, que é o hormônio antidiurético, que vai impedir a perda de água pela urina. No córtex adrenal, que fica em cima então dos rins, vai haver então uma liberação de aldosterona, que é um outro hormônio que faz parte desse sistema, que vai fazer retenção de sais.
E essa retenção de sais também vai fazer automaticamente uma retenção de líquidos. Mas isso depende, como o Amir vai comentar com a gente depois, né? Nem sempre a liberação de aldosterona vai ajudar nessa retenção de líquidos. Perfeito. Então, falando mais um pouco sobre a aldosterona. No início do nosso podcast, a gente falou sobre 2 tipos de estímulo. Um mandava secretar mais e outro mandava secretar menos. Mas por que isso acontece? Bom, a aldosterona é um hormônio que ela estimula a reabsorção de água e de sódio. E, bom, água, em situações de desidratação, é importante. Mas o sódio, ele vai acabar piorando a situação da osmolalidade elevada. Então, vai acabar sendo pior uma secreção de aldosterona do que boa. Então, os benefícios não valem a pena. E nesse caso, o corpo, o sinal negativo para a secreção de aldosterona acaba ganhando do sinal positivo para essa liberação. E levando tudo isso que a gente falou em conta, a gente percebe que quando a pessoa está desidratada, com perda de líquido muito grave, o corpo ele tem uma conduta geral de preciso usar o líquido que eu tenho e não deixar sair mais. Então, ele bombeia mais forte, deixa os vasos mais finos. Todos esses mecanismos envolvem mecanismos nervosos, mecanismos endocrinológicos e a própria resposta de preciso ingerir mais água. Isso tudo faz parte. A sinalização da sede também é um dos mecanismos para que aumente a pressão no organismo, né? Então, a gente conseguiu entender um pouquinho mais a complexidade que é manter a nossa pressão arterial estável e também a nossa osmolaridade sanguínea estável também, né? Isso depende de muitos mecanismos. Então, a gente chega ao fim de mais um podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido um pouco mais sobre esse assunto. E então, muito obrigada pela audiência e até o próximo. Agradecemos a participação de vocês, espero ter ajudado e até a próxima.